Quem é Deus para vocês? Qual é a parte que Deus ocupa na vossa vida? Quem olha para vocês vê Deus? Ou têm que andar com uma t-shirt a dizer eu sou cristão para que as pessoas descubram que são cristãos? Quem olha para cada um de vós consegue dizer aquilo que muitas vezes como cristãos nós dizemos: não, Jesus é o meu Senhor e Salvador. Ou temos que ser nós a proclamar isso quase com agressividade, porque ficamos ofendidos quando as pessoas dizem: mas tu não estás a agir como Jesus. Quem é Deus para nós? É porque na Bíblia é muito claro, se nós dizemos que somos discípulos de Jesus e não agimos de acordo com o Mestre, alguma coisa se passa na nossa relação com a fé. Nós estamos a iniciar uma nova minissérie, que é a vida que há em nós. Qual é a vida que em ti habita? Sabe, é muito difícil definir vida. Seja cientificamente ou filosoficamente, há mais de 120 definições para vida. Porque quer a ciência, quer a filosofia, encara vida como um processo. Nós, como discípulos de Jesus, não encaramos vida como um processo, mas como uma pessoa. Nós temos que a vida verdadeira, só nos é dada por Jesus. Quando não temos Jesus na nossa vida, nós não vivemos, nós sobrevivemos. Nós andamos ao som e como o vento sopra. Hoje vamos iniciar uma nova minissérie que vai falar sobre a vida que é Jesus e como ela tem implicações práticas na nossa vida. Também vai servir para nós pensarmos realmente se aquilo que nós professamos é aquilo que nós vivemos. Ou se pelo contrário, nós professamos porque lemos, mas conhecimento não é salvação. Nós podemos conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, sabê-la de cor. E mesmo assim, não viver a presença de Jesus na nossa vida, dia após dia. E é isso que é triste. No mundo que tem 1 bilhão de cristãos, como é que foi possível que cerca de 500 parece que fizeram muito mais do que nós fazemos hoje? Então, amigos, viver uma vida transformada é um requisito que nos é deixado na Bíblia. O nosso velho eu morre e inicia o novo eu, a nova criatura, a nova criação. E isso acontece quando nós encontramos Jesus face a face. É quando nós encontramos Jesus cara a cara que a transformação ocorre. Já encontraram Jesus no vosso caminho? Conseguem dizer: este momento foi marcante, eu neste momento tive a certeza de quem era Jesus e de quem eu era nele. É verdade que muitas vezes há pessoas que dizem, porque experimentaram isso, que não houve um momento específico, mas que foi uma transformação gradual. Então que é difícil porque houve muitos momentos, mas houve muitos momentos. Não pode dizer que não houve momento nenhum. Hoje vamos ver um texto no qual havia homens que estavam cheios de si mesmo porque dominavam a técnica. E diante da exortação que veio por Paulo da parte de Deus, eles preferiam escolher a técnica. E quase que mataram toda a gente. E só não morreram porque Deus tinha um plano especial para Paulo. E disse: eu não te vou salvar somente a ti, eu vou salvar todos aqueles que estão contigo neste barco. Nós não vamos ler o texto todo.
eu convido-vos a ler só uma parte. Atos 27, versículos 21 a 25. Estamos com Paulo. Só para situarmos o texto, Paulo tinha sido preso. Tinha sido preso em Jerusalém. Depois tinha havido a possibilidade de ele morrer, porque os judeus tinham encontrado forma de o matar. E então, como ele era um cidadão romano, ele não podia ser morto por judeus, ele foi enviado para o governador. E o governador, entretanto, mudou e veio Festo, e houve uma altura em que Festo o recebeu e ele não sabia o que fazer com Paulo. Paulo era um cidadão romano, não porque comprou o título. Ser cidadão romano era extremamente importante, dava-lhe garantias e ele não podia ser julgado como qualquer outra pessoa. E então Festo não sabia o que fazer e chama Agripa, o rei que reinava naquela província, e Agripa escuta Paulo, e é interessante porque no fim nós vimos isso há cerca de um mês ou dois atrás, no final da conversa, Agripa vira-se para Festo e diz: bem, na realidade, se este homem não tivesse apelado para o imperador, nós tínhamos que o soltar, porque não há nada que o acuse. Mas Paulo sabe que tem que ir, essa é a sua missão, ir diante do imperador. Então uma coisa muito importante para iniciar a nossa meditação desta manhã: qual é a tua meta? O que é que queres fazer? Há uns meses atrás nós dizemos: não se esqueçam, daqui a um ano eu vou-vos perguntar. Vocês vão dizer o que é que querem alcançar daqui a um ano. E daqui a um ano vamos ver onde é que estamos. Qual é a tua meta? Qual é o teu objetivo? Paulo tinha um objetivo e guiava a sua vida de acordo com esse objetivo. Quando nós não temos objetivos na nossa vida, nós não sabemos para onde é que caminhamos. E é fácil sermos levados na conversa, em conversas alheias, que nos desviam da nossa meta. Qual é a tua meta de vida? Temos mesmo que pensar sobre isso. Enquanto nós não sabemos qual é a nossa meta, a nossa vida é uma miséria. Porque não sabemos para onde é que devemos de caminhar. Quando temos uma meta, nós somos capazes de atravessar as tempestades, como vamos ver hoje que Paulo vai fazer. Quando nós temos um objetivo de vida, nós sabemos que temos que caminhar para lá. E não nos deixamos desviar quando tentações vêm. Agora, muita atenção, porque quando nós temos um objetivo de vida, o objetivo de vida, se é dado por Deus, não muda. Deus não te vai dizer agora: tu tens que estar neste lugar, tu tens que criar esta missão, tu tens que fazer isto na tua vida. E passado de 15 dias, dizes: epá, Luís, desculpa lá, enganei-me, não era bem isso que eu te queria dizer. Quando Deus coloca no teu coração uma meta, ela não vai mudar. Pelo contrário, se vierem novas metas, tem cuidado, porque o que está a acontecer é a tentação, a tentar desviar-te do caminho que tu tens que fazer. Então, qual é o objetivo da tua vida? Se todos vocês sabem qual é, vão atrás dele. Não se desviem. Digo-vos uma coisa: quando souberem qual é o objetivo da vossa vida, vai haver muitas tentações que vos vão fazer tentar desviar do caminho. Não se desviem. Paulo podia ter se desviado do caminho e não ter ido para o imperador. Mas ele sabia que era lá que ele tinha de estar. Então, quando Paulo sai do encontro com Agripa, quando ele é entregue à guarda para fazer a viagem, ele é entregue a um Júlio. E o texto vai nos dizer que Júlio era muito bondoso com Paulo. Que Júlio era mesmo extraordinário com ele. Ele, quando chegaram a uma cidade, a Sidon, ele possibilitou que Paulo fosse com os amigos. Ele era prisioneiro de Paulo. Paulo era prisioneiro dele, mas ele permitiu que Paulo fosse com os amigos para recolher fundos, para recolher aquilo que necessitava para fazer a viagem. Ele era aquela pessoa que cuidava de Paulo, e mesmo sendo aquele que tinha a responsabilidade de o manter preso, também era aquele que demonstrava bondade para com ele. Nós temos que entender que nem todos aqueles que não acreditam em Jesus são más pessoas. Ser bom ou ser mau não tem nada a ver com a fé que nós professamos em Jesus. É muito fácil encontrar dentro de igrejas
pessoas com um coração duro. E fora da igreja, as pessoas com um coração cheio de bondade. Então, não partam do princípio que só porque uma pessoa não crê em Jesus, não professa a fé em Jesus, por si só isso significa que ela é uma má pessoa. Ela ainda não teve o encontro com Jesus, mas isso não a transforma numa má pessoa. Há muitos cristãos, não cristãos, que por omissão são exemplos de bondade. Hoje incentivo-te a recordar uma pessoa da tua vida. Uma pessoa que, como Júlio, não professava fé em Jesus, mas que demonstrou extrema bondade para contigo. Eu tenho a certeza que a essas pessoas nós temos uma grande dificuldade muitas vezes em contar as bênçãos, em recordar as maravilhas que Deus nos dá. Mas pensa na tua vida. Uma pessoa que não era cristã, não era discípulo de Jesus, mas que demonstrou bondade para contigo. Conseguem pensar numa pessoa assim? Eu tive várias. Eu tenho a certeza que vocês também. Só têm que se esforçar para recordar mesmo as bênçãos que Deus nos dá. Agora, orem pelo vosso Júlio. Orem pelas pessoas que são bondosas para convosco e que não creem em Jesus. Os processos de conversão podem demorar décadas. Orem pelos amigos que estão à vossa volta e que não creem em Jesus. Mas não orem só quando são lembrados na igreja que têm que orar por eles. Orem constantemente para que possam encontrar Jesus na sua vida. Isso é um papel nosso. Como cristãos, nós somos chamados a orar pelas pessoas que estão à nossa volta para que elas possam conhecer Jesus. Então, pensem nos vossos Júlios e orem por eles, porque há realmente pessoas com muita bondade à nossa volta. E que nós às vezes damos por garantido que elas lá estão. E até como são boas pessoas, às vezes até oramos por aquelas que são mais problemáticas, porque elas têm que encontrar Jesus. Parece que aquelas que são boas pessoas têm um bom coração, porque de alguma forma estão mais perto de Jesus. Não, meus amigos, nós temos que orar pelas pessoas. Nós vamos começar com grupos familiares em breve. Orem, comecem a orar por pessoas de bom coração, por pessoas que vocês sabem que vos fizeram bem. E orem para que a possibilidade de elas conhecerem Jesus, para que possam chegar aos grupos familiares, para que possam chegar ao encontro com Jesus. Orem pelos vossos Júlios. A questão é que na altura de Paulo, que estava a ser levado para Roma, os ventos eram... O texto diz ciclónicos. Não sei se alguma vez apanharam uma tempestade em mar. Mas eu ainda não apanhei, mas é de bradar aos céus pelas descrições que encontramos. Foi isso que aconteceu. O piloto e o capitão do navio queriam chegar depressa ao seu destino. Então decidiram, não, nós vamos sair e vamos enfrentar os mares e sempre chegamos a Creta, nós vamos parar. E é lá que depois vamos passar o inverno, mas vamos fazer mais uns quilómetros. E Paulo disse-lhe, isso se calhar não é boa ideia. Vocês vão-nos matar a todos. Mas o capitão e o piloto estavam cheios de si mesmos, eles tinham a técnica. Eles conheciam o mar. E Paulo dizia, é melhor não fazer isso. Mas o que é que eles fizeram? Não ouviram Paulo. Confiaram na sua técnica e seguiram a viagem. Quantas vezes vocês confiaram mais na vossa técnica quando havia pessoas à vossa volta a dizer, diante da tempestade, tem cuidado, porque podes não ter as ferramentas necessárias para enfrentar a tempestade que aí vem. E mesmo assim nós dizemos, não, mas nós temos tudo aquilo que precisamos para enfrentar esta tempestade, certo? E quando vemos, estamos já a afundar-nos e a levar todos aqueles que estão no barco connosco. Porquê? Porque não escutamos a voz daqueles que são enviados por Deus para cuidar de nós. Vamos ver então, é nesse contexto que aparece o texto 2. Paulo estava no barco com todos aqueles tripulantes, e eram dezenas de pessoas. Cada um tinha o seu objetivo pessoal, mas quem era responsável por guiar o barco era o piloto e o capitão. E o piloto e o capitão não ouviram
Paulo quando ele lhes disse: não façam a viagem porque não há condições e vocês vão nos matar a todos. E mesmo assim, eles fizeram a viagem. Na nossa vida, na vossa vida, quantas vezes é que enfrentar uma tempestade sabendo que não há condições para sair dela vivos? Quantas vezes já enfrentaram tempestades sabendo que no final haveria morte? Morte de sonhos, morte de capacidades, morte de relacionamentos. Quantas vezes é que já enfrentaram tempestades que sabiam à partida que não tinham condições para ganhar? Por que é que as enfrentaram? A resposta é: enfrentaram porque era um desejo do vosso coração. Sempre que nós enfrentamos tempestades que Deus diz que não devemos enfrentar, nós temos de ter consciência que é um desejo do nosso coração e que está condenado ao fracasso. É verdade, podemos ganhar algumas dessas batalhas, mas nunca esqueceremos aquelas que não ganhamos. Nunca esqueceremos a dor e o sofrimento. Podemos arranjar até desculpas para acomodar essas derrotas. Mas sempre que seguimos o desejo do nosso coração, não haverá nunca paz para compensar as perdas que daí nasceram. Consegue imaginar um capitão a quem lhe foi dito: não faças a viagem porque vais matar toda a gente, e mesmo assim ele fazer, as pessoas morrerem e ele sobreviver? Isso acontece connosco em coisas muito mais pequenas. Quando alguém nos diz: pensa naquilo que vais fazer, tem cuidado, essa tempestade é grande demais. Tenho certeza que a vontade de Deus que essa tempestade seja ultrapassada. E nós nem temos tempo para escutar Deus. Na realidade, nós nos dias de hoje procuramos muito pouco Deus para saber o que fazer. Nós procuramos Deus para validar aquilo que queremos fazer. Muitas vezes achamos que o silêncio de Deus é validação. Ele não impediu, é porque aceita. Ele não impediu que o barco saísse de terra, então é porque permite que ele saia. E então, no meio da tempestade, os marinheiros começaram a ficar cheios de medo. Começaram a atar as cordas, baixaram as velas, começaram a mandar para o mar o que era excesso, porque era ventos ciclónicos. E nada parecia estar a funcionar. Sabem, quando nós enfrentamos tempestades e temos que começar a largar tudo para trás porque já não conseguimos dar conta daquilo que temos para diante, começa a nascer em nós sentimentos que são destruidores. Começamos a achar que a haver conflitos internos, pessoalmente. Os conflitos internos nascem no momento em que nós temos consciência que afinal a nossa técnica não dá para enfrentar todas as dificuldades. Nós achamos que sim, mas no meio da tempestade nós sabemos que a nossa técnica não é suficiente para dar conta. Nós queremos abraçar um desafio e depois a meio vemos que se calhar não temos tanto conhecimento como achamos, que não temos tanta técnica, que não temos tanta capacidade, que há pessoas mais inteligentes do que nós, que há pessoas que estão bem mais acima, pessoas mais à frente, pessoas mais capazes. Então nasce em nós um conflito interno. Como não foi vontade de Deus, nós começamos a pensar: este caminho não devia ter sido trilhado. Só que já é tarde, porque não há volta atrás. Mas não são só conflitos pessoais internos que nascem, também há conflitos externos. Quando nós não fazemos a vontade de Deus, muitas vezes nós entramos em conflito com aqueles que estão ao nosso lado. Somos casados, a primeira pessoa a entrar em conflito é com a nossa mulher ou com o nosso marido. Não sendo vontade de Deus, é fácil descobrir que aquilo que queremos fazer nasce do desejo do nosso coração. Isso chama-se orgulho. E quando isso acontece, começamos a quebrar relações, começa a haver quebra de confiança. Deixamos de procurar pessoas sábias que nos acompanhem, que orem por nós, que nos aconselhem. Deixamos de dar autoridade às pessoas para isso. Sabem, numa igreja, não há ninguém que possa dizer que não reconheça autoridade no seu irmão. Nem os líderes. Nem o pastor.
No dia em que alguém disser eu não reconheço autoridade no meu irmão para me corrigir, meus amigos, estão na igreja errada. Igreja, que é a igreja de Cristo, é o local onde nós damos autoridade a quem está ao nosso lado, desde o mais pequeno ao maior, para nos corrigir. Mas quando fazemos a nossa vontade, nós não estamos dispostos a ouvir aquilo que é a correção dos nossos irmãos. E ficamos ofendidos com isso. Confesso que já fui muito assim. Mas há um terceiro conflito. Conflito interno, que é connosco mesmo. A nossa incapacidade, começamos a achar que não somos suficientes, nem somos bons. Conflito externo, começamos a quebrar relações, porque queremos à força toda que a nossa vontade impere. E depois há um terceiro conflito, que é o conflito espiritual. É dizer, Senhor, como é que deixaste que eu chegasse aqui? Porquê, meu Deus? E no fundo nós sabemos a resposta, porque a resposta é, não fui eu que te trouxe aqui. Tu foste sozinho. E quando eu chamei a atenção, tu não ouviste. Então, quando nós enfrentamos uma tempestade, sem escutar a voz de Deus, estão servidos todos os ingredientes para haver fracasso. E mesmo que haja vitórias, nunca nos esqueceremos dos fracassos. E depois, grande parte da nossa vida vai ser curar os fracassos que vemos do passado. E isso só vai acontecer quando nós encontrarmos Jesus. Não há outra forma de curar os fracassos do passado e essas dores que não seja substituir o velho eu pelo novo eu. Um novo eu criado à imagem de Jesus. Então, Paulo está no meio dessa tempestade e aquelas pessoas começam a ter medo, sabem que vão morrer. Há uns que tentam matar os prisioneiros, mas Júlio não vai permitir porque Paulo não pode morrer. Ele está à guarda de Júlio. Uns tentam fugir e Paulo diz, não, se alguns fugirem morrem todos. Então libertam os barcos para que ninguém fuja. Porque nenhuma vida se perderá por vontade do Senhor. Não é porque as pessoas eram boas. Não era porque, entretanto, Deus teve um ataque de consciência e dizer, se calhar foi demais a tempestade. Não é porque aquelas pessoas eram boas de coração, não era porque aquelas pessoas tinham feito algo extraordinário, não é porque começaram todos a louvar a Deus porque era domingo de manhã e estavam num barco e começaram todos a louvar e Deus teve... Não. O texto diz que aquelas pessoas iam ser salvas porque Paulo tinha que chegar a Roma para falar com o imperador. Havia uma missão para Paulo naquele momento. E Deus não iria só salvar Paulo, iria mostrar a sua bondade e o seu amor salvando toda a gente. Compreendam, não há nada de bom em nós para que sejamos salvos. Das nossas tempestades não há nada de bom em nós. É Deus que é bom, é santo e procura o melhor para nós. Então, independentemente da circunstância que estás a viver neste momento, seja ela qual for, seja qual for a tempestade, mas se não estás a passar por nenhuma tempestade, glória a Deus por isso. Mas se fores sábio, aconselho-te a estar preparado porque as tempestades vêm regularmente à nossa vida. E a forma como a enfrentares vai determinar como é que vais viver o resto da tua vida. Se com um coração grato, um coração cheio de amor, ou se cheio de remorsos, mágoa, dor e sofrimento o resto da vida pelas derrotas que enfrentaste. Então, independentemente da tribulação que estejas a passar, é a altura de perguntares a Deus se na realidade Ele quer que tu enfrentes essa tempestade. Ou simplesmente é tempo de esperar em terra seca para que Ele diga qual é o caminho que tens que seguir. E eu sei que nós gostamos tudo para ontem, certo? Se nós pudermos, despachamos já a coisa. Confesso que era um dos meus problemas. Eu era muito reativo. Quando surgia um problema, porque incomodar Deus eu posso resolver.
Vamos deixar Deus para aquilo que verdadeiramente é importante. E eu cresci dessa forma. Eu formei-me em engenharia, então fiz toda a parte de ciências e tudo tem solução. E havia um amigo meu que dizia, quando havia obras para fazer, há uns anos atrás, ele dizia-me assim: Luís, é simples, tudo tem solução, desde que haja dinheiro. Não há nada que seja impossível fazer desde que haja dinheiro. Então não me perguntes se é possível. Possível é. Então, mas eu cresci com essa mentalidade ao longo de toda a vida. A técnica, tudo se resolve. Só que isso aí faz-nos ser reativos e não nos dá a possibilidade de esperar o tempo de Deus. Porque muitas vezes o que Deus quer é muito maior do que aquilo que nós estamos a pensar. Só que nós, entretanto, já o estamos para cá. Dizer, Senhor, eu resolvo. E aguardar o tempo de Deus, para quem não tem prática, custa. Porque parece que não estamos a fazer nada. E sabe uma coisa? Não estamos a fazer nada. E nós temos que aprender que não temos que estar sempre a produzir. Que o tempo de Deus chegará. Mas quando escutarmos aquilo que Deus quer para nós, quando tivermos a nossa meta, então aí é seguir em frente e não deixar que nada nos desvie. A tempestade que estás a enfrentar ou que vais enfrentar, foi Deus que disse para enfrentares? Se não foi, não enfrentes. Porque vais sair de lá estraçalhado. Se foi Deus que disse para enfrentares, glória a Deus por isso, Ele vai dar todas as ferramentas necessárias para não sair só tu vivo, como todos aqueles que estão à tua volta, porque nenhuma vida se perderá. Seja qual for a tempestade. Então, amigos, hoje exorto-te a saber, a pensar se tens sábias na tua vida. Porque quando chegarem as tempestades, tu vais ter que ter pessoas sábias que sejam teus mentores, que te aconselhem. Bem, tu podes ser aquele género de pessoas que têm uma relação extraordinária com Deus. Ou seja, tu acordas de manhã horas durante o dia, lês a Bíblia, tu tens uma relação íntima com o Pai. Então, basicamente, quando tens algum problema... Eu conheço pessoas assim, pessoas que, quando têm um problema, falam com Deus e a resposta vem quase assim de forma natural. Se és assim, glória a Deus por isso, mas digo-te mais, se és assim, está na altura de dizeres: Igreja, eu estou aqui para servir a Igreja. Estou mesmo aqui para servir aqueles irmãos que precisam, porque a maior parte de nós precisa de ter mentores. Pessoas que digam: ó Luís, respira lá um bocadinho fundo e vamos conversar sobre isso. Eu tenho alguns mentores, pessoas com quem eu falo regularmente, e quando digo regularmente, não uma vez por ano, quando tenho problemas, é mesmo regularmente, porque um mentor, acima de tudo, é alguém que nasce no coração de Deus, então temos que manter uma amizade, uma proximidade regular, falar do que é bom e do que é mau. Então, se não têm essa intimidade com Deus, vocês vão ter que precisar de alguém que seja esse mentor para vós regularmente, alguém com quem conversam, que confessam, porque no dia em que confessarem, a cura vem à vossa vida. Então, se são pessoas que têm essa intimidade com Deus, levantem já a mão para nós podermos trabalhar o resto da igreja à vossa volta, porque nós precisamos de pessoas que aconselhem, que cuidem, que curem. Se não são essas pessoas, está na altura de procurarem pessoas. Eu não sei se têm essas pessoas na vossa vida. Não vão encontrar muitas, mas vão encontrar algumas. E se precisarem de ajuda, nós encaminhamos como igreja. Mas vão precisar, porque quando chegar a tempestade, vocês não vão ter discernimento para decidir se vão ou não enfrentá-la. E depois de começarem a enfrentá-la, já é tarde para perguntarem: o que é que acham? Hoje em dia é relativamente comum pessoas virem ao encontro da igreja e dizerem assim: pastor, nós decidimos que nos vamos divorciar. Parabéns. Quando nós informamos a igreja, quando nós informamos pessoas que amamos, nós não estamos a pedir sequer opinião. Nós estamos a informar.
Já avançámos para a tempestade. Já não há volta atrás. Porque no nosso coração a decisão já está tomada. São muito poucas aquelas pessoas que depois de tomaram uma decisão importante como essa, depois de anunciarem, depois voltam atrás em relação àquilo que já decidiram. Mas é muito grande o número de pessoas que antes de tomar a decisão são discípulos de Jesus, procuram ajuda, depois fazem esse caminho para que haja cura. Então, realmente pensem na vossa vida se têm esses mentores. E se não têm, procurem um ou dois. Procurem. Usem-nos como bênção de Deus. Usem-nos antes de tomar decisões. Usem-nos para acompanhar a vossa vida. Usem-nos antes de entrar nas tempestades. Para que eles vos orientem. Eles não vão tomar decisões por vocês se forem bons mentores. Mas vão deixar claro o que é que está diante de vós. Porque normalmente quem está mais próximo de Deus tem esse discernimento, consegue antever quais são as consequências da tempestade. Então procurem essas pessoas. Independentemente se têm 10 anos ou se têm 96? 96? 98. Procurem esses mentores. Porque há tempestades, irmãos, que não vale a pena serem enfrentadas. Porque realmente não temos como sair delas. Então, amigos, hoje ainda há tempestades que nos assustam. Mas mantenham-se firmes e confiem no Senhor, porque como dizia o Salmo, se confiarem no Senhor, Ele dará força ao vosso coração para enfrentarem o que tem pela frente. Mas confiem no Senhor e sigam o caminho que nos é dado por Deus e não aquele que nasce do desejo do nosso coração. Como liderança, nós estamos disponíveis para vos escutar e para vos orientar. E esse é um papel que é inerente a partir do momento que nós, como liderança, nos presbíteros, está inerente à nossa função de serviço. Não tomem decisões que antevêm tempestades sem antes conversar com pessoas que vos possam, pelo menos, escutar e orientar. Deus vos guarde, amigos, que possamos crescer para que a vida que é Jesus Cristo possa inundar cada um de nós e aqueles que estão à nossa volta. Para que quem olhar para nós possa dizer: eu quando olho para ti, eu vejo Jesus. Amém?